quando eu fizer a correção, os comentários estão lá no Google Class mesmo. Quem tiver dúvida de como enviar a redação ou como acessar, se lembre que eu coloquei lá no tópico redação, na sala virtual, algumas instruções de como enviar a redação, como pegar a correção. Então, quem tiver dificuldade ainda de enviar a redação, leia as instruções antes, porque está tudo lá detalhado, tá? Com relação ao último tema, eu estava dando uma olhadinha agora, poucas pessoas entregaram, então provavelmente eu vou corrigir no final de semana, estou corrigindo sempre no fim de semana, então pode me entregar, tá? Ainda. Não tem o Ariadne, pode enviar hoje à noite, tá? Não tem problema. O Evelyn, eu coloquei, não sei se você conseguiu ver, mas eu fui colocando comentários. As partes que errou, eu faço a marcação ali, fica tipo um grifa-texto, sabe? E aí do lado ficam os comentários com a correção. Você chegou a ver? Dá uma olhadinha então lá no arquivo das instruções, que lá tá... Você não viu também, Eduardo? Mas tá lá, viu, gente? Dá uma olhadinha então nos arquivos das instruções, porque se quando vocês abrirem a redação não aparecer os comentários, vocês clicam naqueles 3 pontinhos que fica no canto superior direito, abrirem nova janela, e aí aparece a correção com os comentários, tá? Deem uma olhada lá, se não aparecer, vai naquele arquivo de instruções que lá eu coloquei detalhadamente para vocês verem os comentários, tá? Mas está comentado. E aí, se tiver alguma dúvida que não ficou clara pelos comentários, aí vocês podem marcar no plantão, tá bom? A Marília já marcou os plantões dessa quarta, de hoje. Aí quem tiver interesse fala com ela, beleza? Sara, tá relacionado, tá? Se você falar, assim, podem ser temas diferentes, a gente pode fazer uma redação, por exemplo, focando, né, na questão da moradia, da distribuição desigual de moradia no Brasil, né, e um tema população de rua. Mas não tem como falar que as coisas não estão relacionadas, então tem como você citar, sim, sem problema, para não esquecer que o foco é a população de rua, tá? Ô, Rafael, pode entregar até Vamos combinar até sexta, porque aí que eu corrigi no fim de semana. Pode entregar até sexta a redação, mas você envia pelo próprio Google Class, tá? Pela sala virtual. Tem as instruções lá na sala virtual. Se você for no tópico ali de atividades que a gente está mandando, se você for no tópico redação, tem um arquivo lá, instruções, que explica como enviar a redação pelo Google Class, tá? Não, Evelyn, pode mandar ainda. Pode mandar até amanhã, tá, pessoal? Pode mandar até amanhã, beleza? Alguém tem mais alguma dúvida com relação às redações? É só isso mesmo? Beleza. Para quem marcou plantão, a gente vai ter o plantão normal hoje, tá? Quem quiser marcar plantão, é só falar com a Maria, tá? Pode falar direto com ela. Vamos lá. Bom, na aula de hoje, a gente estava... Coloquei um vídeo para a preocupação da aula. Na aula passada a gente estava falando sobre a estrutura do texto, né? A gente viu já a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, vimos a estrutura do parágrafo, né? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da coletânea, né? Para a gente fazer uma boa redação, essa questão de uma boa leitura da coletânea é essencial, né? A gente vai ver isso, vai ver um pouquinho sobre a diferença entre as 3 coletâneas das provas que vocês mais prestam, tá?
Vamos lá. Só um minutinho aqui que eu estou projetando para vocês. Aqui. Semana passada a gente chegou a ver esse arquivo aqui da leitura da coletânea, as questõezinhas. Vocês lembram que eu cheguei a mostrar para vocês esse arquivo aqui do Word? Não? Tá. Eu estou um pouco confuso de onde a gente parou, porque eu anotei das outras aulas, não anotei da semana passada. Aí eu acabei confundindo com as outras turmas. Mas beleza. Essa semana eu já estou anotando, semana que vem eu vou estar mais encontrada. Ah, beleza, aliás. Então vamos lá. Bom, pessoal, vou colocar esse arquivo lá para vocês também, tá? No Google Class. Aqui são algumas sugestões, um passo a passo para fazer uma boa leitura da coletânea, tá? Eu vou deixar isso daqui para vocês depois lerem com mais calma em casa, mas eu quero comentar aqui alguns pontos, tá? Primeiro, ponto 1, faça uma leitura de todos os textos verbais e não verbais, tá? Isso daqui é muito importante porque se a gente pega ali qualquer coletânea, né? A coletânea Enem, coletânea Mestre, FUVEST, é muito comum a gente ter textos verbais, textos escritos, mas também textos não verbais, né? Com imagens, charges, propagandas, né? E às vezes até a gente tem uma tendência a bater o olho ali na imagem e vida que segue, a gente não interpreta essa imagem. Eu queria chamar a atenção para vocês com relação a isso, porque essas coletâneas dos vestibulares, elas passam por uma banca de pessoas, né? Elas não são escolhidas apenas por uma pessoa, elas passam por uma banca e elas passam por um processo bem rígido de aprovação, né? Então, nada ali está por acaso. Então, se tiver uma imagem, faz uma leitura atenta da imagem, interpreta essa imagem, porque faz diferença, tá? Não se esqueçam também de ler as fontes dos textos, tá? Às vezes a fonte não vai acrescentar nada, pode acontecer, ok? Mas às vezes a fonte faz toda a diferença, como já aconteceu, inclusive no ano passado, tá? Ô Rafa, eu vou continuar aqui e eu já respondo a sua pergunta, tá? Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção, essa questão de identificar as palavras-chave da redação, porque vocês, como a gente viu semana passada, vocês vão usar essas palavras-chave na introdução, né, para ali deixar claro para o seu corretor que você não fugiu do tema, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é pelo fato de anotar, tá? Quando estiver lendo a coletânea e já forem vindo as ideias, anota tudo, tá? Não deixem de anotar, porque em situação de prova vocês estão sob uma pressão muito grande, não tem como ignorar esse fato. E a gente pode, às vezes, esquecer ali uma informação, um repertório que seria legal, e por anotar, foge, a gente lembra, saiu da prova, a gente fala, nossa, lembrei que eu queria. Então anota, tá? Não precisa fazer anotações extensivas para não perder tempo, anota por tópico, mas anota. E o último ponto que eu queria comentar aqui com vocês é fazer a estrutura do texto, tá? Então, qual que é o processo ideal para se fazer uma redação? Vou voltar aqui no vídeo, já volto ali no... tem como deixar os dois, a apresentação e o vídeo. Mas qual que é a estrutura ideal, então, para a gente fazer uma redação, né? A
A gente lê e lendo essa coletânea, fazendo as anotações mais simples, e antes de fazer o rascunho, fazer a estrutura do texto. O que é isso? Pensar o que eu vou colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, tá? Pensar e anotar, tá? Não é só para pensar. Faça essa anotação em tópicos, tá bom? Então, eu vou colocar ali, introdução. Minha tese vai ser X. Anota em tópico, para ser mais rápido, mas eu preciso planejar, tá bom? Por quê? Quando a gente não planeja o nosso texto, eu tenho primeiro dois problemas que comprometem a nota final, que é o texto que tem mais chance, sem planejamento, de ficar sem coesão e coerência. Isso é o primeiro problema, é um problema grave. Segundo, um texto não planejado, quando a gente escreve ele no rascunho, ele fica aquele rascunho cheio de rabisco, a introdução vira conclusão, o desenvolvimento vira introdução, né? Não tem problema você fazer mudanças no rascunho, tá? Normal, o rascunho está lá para isso, você rabisca isso, aquilo, mas, por exemplo, um parágrafo de desenvolvimento virar um parágrafo de introdução é uma mudança muito grande, entendeu? Porque são dois parágrafos muito diferentes. Então, por isso que vale a pena a gente fazer essa estrutura, a gente planejar antes o que vai ter em cada parágrafo. E assim, eu posso falar com vocês com toda certeza que faz muita diferença na hora para quem está corrigindo. A gente percebe quando é um texto planejado e quando não é, tá? Então tenta sempre planejar antes. Mas eu vou perder tempo. No começo vai, entendeu? Mas até o fim do ano, até você prestar a prova, você já está fazendo isso assim, ó, em 2 pulos. E vale muito a pena porque tem diferença, né? Tem diferença na redação. Então comecem, entendam que a redação é um processo, tá? Não tentem pular etapas, certo? Você precisa desse processo, cada vez otimizando mais esse processo, para até o fim do ano chegar à redação ideal. Não vai escrever a redação ideal logo de cara. Ela é um processo, tá? Bom. Fora isso, eu vou deixar também essas perguntinhas aqui, para depois vocês lerem com calma em casa, mas essas perguntinhas aqui do final são questionamentos que vocês podem fazer para o tema, tá? É um questionamento do tema para chegar na sua tese ou nos seus argumentos, tá? Então, assim, muitos alunos falam que tem dificuldade em desenvolver o tema, pega o tema e fala, meu Deus, não sei o que eu escrevo, como que eu saio disso? Questionando o tema, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aquele tema da semana passada, né, moradores de rua, tá? Por que essas pessoas estão nessa situação? Qual que é a causa disso? Quais as consequências? Quem está envolvido? Há negligência do Estado de alguma forma? Se sim, por quê? Eu tenho programas de proteção aos moradores de rua? Sim, não, se tenho, quais são? Eles têm alguma diferença? Vai questionando. Quanto mais você questiona, mais você encontra repertório, encontra argumentos e encontra, inclusive, sua tese. Então, a chave ali do problema para você começar a redação é sempre questionar esse tema. Tá bom? Beleza. Eu vou colocar assim, Isa, sem terminar, eu vou colocar esse arquivo lá, até para também quando vocês forem fazer a redação, faz com esse arquivo do lado, vai conferindo ali, pelo menos nas primeiras, tá? O Rafael, com relação à conclusão que você perguntou, não precisa fazer a proposta de intervenção se não fizer na conclusão, porque a gente ainda não viu a proposta de intervenção do Enem, mas faz a conclusão sim, daquela forma que a gente viu na aula retrasada, se eu não me engano, tá? Se tiver dúvida, volta lá nos slides. Desculpa, Rafael, eu tô esquecendo de ler o seu ar. Volta lá nos slides, tá? Que ali tem a estrutura da conclusão, ok? Bom, agora vamos ver aqui alguns tipos de proposta para a gente comparar. Bom, pessoal, aqui, ó, se a gente pega essas 3 propostas aqui,
proposta do Enem, uma proposta da Vunesp do ano passado e uma proposta da FUVEST. Só de cara a gente percebe que tem diferença entre elas, né? Só que batendo o olho a gente percebe que há uma diferença, né? De forma geral, qual que é a diferença entre essas propostas que vocês vão pegar lá no final do ano? A proposta do Enem, proposta de redação do Enem, é uma proposta com textos bem mais expositivos. Lembrando que a gente já estudou que são textos positivos. Geralmente aparece ali uma legislação, né? Pode ser a Constituição, pode ser outra legislação qualquer. Aparece também, é muito comum aparecer algum gráfico de alguma pesquisa feita sobre aquele tema, uma propaganda e um outro texto trazendo algumas informações adicionais, como datas, fatos históricos, com relação àquele tema. Então, são textos bem mais expositivos. Por outro lado, a proposta da Vunesp e da FUVEST trazem mais textos argumentativos, né? Então, nessas propostas, a gente tem textos de opinião, né? E aí, obviamente, as leituras aqui vão ser diferentes. E, além disso, é muito comum a essas duas propostas trazerem textos mais líricos, como é o caso de poema, que caiu na Vunesp do ano passado, na Unesp do ano passado. Letras de música, como foi o caso da FUVEST também do ano passado. E charges, que foi o que caiu nas duas também do ano passado, tá? Essa é uma característica mais Unesp/FUVEST, tá? Bom, agora vamos ver então como trabalhar essas propostas. Eu vou comentar os pontos principais, tá bom? Primeira coisa que eu queria comentar com vocês: a leitura de gráficos, tá bom? Por quê? Porque eu percebo muito que quando a gente faz, às vezes, né, uma leitura muito simplista do gráfico e não pega todas as informações que ele poderia passar para a gente. Então, eu tenho ali nesse texto 2 da proposta do Enem: matrículas de surdos na educação básica e educação especial. Se eu fosse fazer uma leitura superficial, eu ia bater o olho aqui e ia ver, tá, classes comuns, número é maior, classes especiais, número é menor. Vida que segue, vamos para o texto 3. Mas não é bem por aí, tá? Façam uma análise um pouquinho mais atenta. Então, o que eu percebo? Em 2012, houve um pico no número de matrículas em classes comuns, certo? Depois que eu identifiquei esse pico, o que eu vou fazer? Eu vou pensar: aconteceu alguma coisa em 2012 relacionada a esse tema que eu lembro? Teve algum programa especial para as pessoas surdas em 2012, de matrículas nas classes comuns? Às vezes eu não vou conseguir lembrar, tá? Acontece. Mas às vezes eu vou lembrar algum acontecimento histórico naquele ano que pode estar relacionado a esse pico. E aí, a partir disso, eu faço minhas hipóteses, né? Outra coisa que eu posso perceber é que uma análise mais superficial não dá conta. Tá vendo que tanto as matrículas em classes comuns como nas classes especiais têm caído no decorrer dos anos? E a queda de uma não é correspondente ao aumento da outra. As duas estão caindo, certo? E aí eu posso, a partir disso, fazer hipóteses. Por que essas matrículas estão caindo? Para onde esses alunos estão indo se eles não estão sendo matriculados nem nas classes comuns, nem nas classes especiais? Tudo bem? Então é essa a leitura que eu faço de gráfico. Eu faço uma leitura mais atenta, certo? Uma leitura mais profunda. E a partir disso eu consigo retirar argumento desse gráfico, né? Mesma coisa esse texto 3, a proposta do Enem era: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Era isso, formação educacional de surdos no Brasil. Agora, eu não sei se vocês vão conseguir puxar aí na cabeça, talvez sim. Lembra aquela redação nota 1000 que a gente leu? A gente leu ela duas ou três vezes. No terceiro parágrafo do texto, no segundo parágrafo de desenvolvimento, ela fazia uma correlação entre os desafios da formação educacional com o mercado de trabalho. Aí você olha aqui para a proposta e você fala: nossa, mas cadê a proposta de mercado de trabalho aqui no tema? Não está aqui, está aqui, Era o texto 3 que trazia essa questão do mercado de trabalho. É uma propaganda que diz lá: sou surdo e pós-graduado em marketing.
E na sua empresa tem espaço para mim? O trabalho não tolera preconceito e valoriza as diferenças. Foi exatamente daqui que aquela aluna puxou aquele argumento. Por quê? Porque ela falava que ainda quando o surdo tinha pós-graduação, ele tinha dificuldade em se inserir no mercado de trabalho. Tá? Por isso, a importância de ler essa coletânea muito atentamente. Viu, Evelyn? Lê a coletânea muito atentamente. Por quê? Às vezes, não sei se a Evelyn está aí, mas às vezes o tema, né, ele dá. Agora você lê? Então, beleza. Às vezes o tema dá ali para a gente um caminho, mas a proposta, a coletânea, ela vai restringindo ainda mais para a gente, vai trazendo ainda mais ideias. Foi o que aconteceu, inclusive, na proposta da FUVEST do ano passado. A proposta da FUVEST do ano passado foi, vou pegar aqui, o papel da ciência no mundo contemporâneo, certo? Tá vendo que é um tema bem amplo, né? Tanto que, no caso do Enem, a gente geralmente tem a especificação no Brasil. Ele especifica, é aquele problema no Brasil. No caso da VUNESP e da FUVEST, eles podem especificar ou não, depende do ano. No caso do ano passado, a FUVEST foi bem ampla. Papel da ciência no mundo contemporâneo. Aí você pensa, nossa, tem muita coisa relacionada a isso, né? Só que quando você lia a coletânea, o que você percebia? Esse texto 2 aqui, o texto 4 e o texto 5 falavam basicamente a mesma coisa. Eram 3 textos que falavam basicamente, olha, a ciência é muito importante na nossa vida. Tudo que a gente faz está relacionado à ciência. A forma como a gente se comunica, a questão, a nossa saúde. Um deles falava, esse texto 4 aqui do Carl Sagan, falava, até o voto, né, a gente faz por meio da ciência, só que a gente vive numa sociedade que depende totalmente da ciência e da tecnologia, mas não valoriza essa ciência, essa tecnologia. E aí, a partir da coletânea, o tema não ficava mais tão amplo assim. A gente tinha ali uma noção maior de que caminho a gente poderia seguir, tá? Então, o papel da coletânea é fundamental, ok? Outra coisa que eu quero mostrar aqui, agora pegando redação Unesp do ano passado, é a importância da fonte, tá? O que eu tinha aqui na redação da Unesp do ano passado? Eu tinha um primeiro texto, que era um trechinho do Manifesto Futurista, do Marinetti, né? Vocês pegariam essa redação lá no final do ano, vocês já teriam estudado as vanguardas europeias, entender o que foi o futurismo, ajudava aqui na interpretação desse texto, né? A gente tinha o texto 2, que era um poema do Drummond, o texto 3, que era uma charge, o texto 4, que era um texto mais opinativo, um artigo da Folha de São Paulo. O que acontece? Vamos lá para o tema, né? O tema foi, o carro será um novo cigarro? Vamos, por enquanto, focar aqui na figura do carro. O texto 1 é um texto que veio lá do Manifesto Futurista, publicado em 1909, e ele mostrava uma visão completamente idealizada e apaixonada com relação ao carro, ao automóvel. A descrição que ele faz é muito apaixonada aqui com relação a esse automóvel, lá em 1909. O texto 2, um texto de 1930, mostrava agora já um pouquinho uma problemática inserida. Rota zero, stop, a vida parou para o automóvel. Nesse pequeno trecho, a gente já percebe que ali tem um questionamento da relação intrínseca entre a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso cotidiano e o uso do automóvel. Isso em 1930. Chegou lá no texto 3, 2016, a gente já percebe agora uma perspectiva bem mais crítica com relação ao uso do automóvel. Tanto que só se eu lesse essas imagens, a gente percebia aqui a questão do congestionamento, do número excessivo de carros, né? E quem que ia mostrar isso para mim? A data, a fonte, né? Então, nessa redação aqui, ler a fonte e fazer essa comparação aqui, perceber que aqui eu tenho um texto de 1909 e aqui eu já caio para 2016, acrescentava muito à interpretação dessa coletânea.
já comento essa questão dos temas também, que caíram ano passado, né? E aí era no texto 4 que aí a gente entendia o que era esse carro novo cigarro, tá? E aí a partir disso a gente já pode perceber uma diferença entre essas três coletâneas. A questão da pergunta, tá? No Enem cai afirmações. É alguma afirmação, papapá, no Brasil. Na VUNESP ou FUVEST, pode cair afirmação também, tá? Já caiu nas duas, mas principalmente na VUNESP é muito comum cair pergunta, tá? E aí, qual que é a questão? O que muda na redação? Muda alguma coisa? Muda. Porque se alguém está te fazendo uma pergunta, o que você vai fazer? Responder. Tinha que ficar claro ali na redação, para uma redação nota máxima, isso é obrigatório, se você acha que o carro será um novo cigarro, sim ou não. Tá? Às vezes eles colocam uma frase, 2 pontos e complementam. Por exemplo, aquele ano que foi, publicação de imagens trágicas, 2 pontos. Forma de sensibilização ou banalização de sofrimento? Era uma pergunta, só que aí ele te dava 2 caminhos, né? Você ia escolher ou a forma de sensibilização ou a banalização do sofrimento, ou você ia falar que dependendo do contexto dependia, né? Mas essa resposta tem que ficar clara lá. Outra coisa que a gente percebe diferença aqui, tanto a redação da VUNESP quanto a da FUVEST, geralmente o tema tem relação com questões que estão sendo mais debatidas durante aquele ano, né? Então, ano passado a gente falou muito sobre ciência, né? A ciência estava muito em voga. Esse ano está de novo, né? Pode ser até um tema forte aí para redações do Unesp, de forma geral, de todas as bancas do Unesp, né? Então é comum a essas provas pegar temas que estão em debate aquele ano. Às vezes, elas pegam um tema em si, que nem a FUVEST fez. Ciência. Às vezes, elas pegam um aspecto relacionado a esse tema, que é muito comum a VUNESP fazer isso. Então, por exemplo, ano passado estava muito em debate meio ambiente, por conta das queimadas. O que a VUNESP faz? Ela pega um aspecto relacionado ao meio ambiente, que é a questão do carro, né? Então, quando a gente for estudar para essas duas provas, para essas duas redações, FUVEST e VUNESP, é importante a gente estudar um tema de forma ampla e ir pensando, enquanto a gente estuda, né, quais são os aspectos relacionados àquele tema. Agora, para o Enem a conversa é outra, né? Porque o que acontece? O Enem, ele pega um tema que é um tema tabu para a sociedade, mas que não necessariamente está em debate naquele ano. Então, no Enem, pode cair literalmente qualquer coisa, tá? Isso é importante a gente já deixar claro, para quê? Para os estudos que a gente faz com relação a tema de redação, não vale a pena a gente tentar ficar adivinhando o que vai cair, tá? O que vale a pena? Vale a pena a gente estudar as áreas de conhecimento, vamos dizer assim. Então, vale a pena, o que vocês têm que saber para fazer a redação? Falar sobre os temas. Então, tem que saber falar sobre saúde, educação, ciência, meio ambiente, cultura. Por quê? Porque qualquer tema vai estar dentro dessas áreas. E aí, se você sabe essas áreas, se você tem um repertório dessas áreas, você consegue falar sobre qualquer tema relacionado a essas áreas. Entendeu? Isso que é o estudo mais importante para a redação dessas provas, né? Mas, obviamente, que a gente vai fazer as duas coisas, né? A gente vai também falar sobre temas que estejam em debate esse ano, né? A gente vai, de novo, falar sobre ciência, como a gente falou ano passado. Vamos falar, com certeza, sobre o coronavírus, tá? A gente não vai falar sobre o coronavírus no começo do ano, porque a gente vai deixar para falar mais no final do ano, porque aí a gente tem mais dados, mais atualizados, inclusive de quais foram as consequências dessa pandemia, seja consequências individuais ou econômicas, com relação à saúde, etc. Então a gente vai deixar para ter esse debate mais no fim do ano, quando a gente tiver mais dados, mas teremos, né?
Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar sobre proposta coletânea. Eu acho que com relação aos tópicos da coletânea é basicamente isso, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre coletânea? Tranquilão? Beleza. Vamos falar, Eduardo. Pode sim, Eduardo. Tem até relação àquela pergunta que... Ai, meu Deus, não lembro mais quem fez. A questão do... Se a questão da moradia, por exemplo, está relacionado a Sara, isso. Se a questão da moradia está relacionada à questão dos moradores de rua. Pode fazer referência sim, sem problema. Até porque esses temas, por exemplo, se a gente pega aquela redação ali dos surdos, né? A questão do trabalho está relacionada à questão educacional, né? Porque uma pessoa que tem uma formação menos formal, né? Que tem menos anos de estudo, ela tem ali um limite de cargos que vão ser disponíveis a ela, né? Então tem relação sim. A única coisa que a gente não pode deixar de ter em vista é qual que é o tema principal, né? Então, por exemplo, se a Sara fosse citar ali na redação dela a questão da moradia, ela pode explicar, fazer referência, mas sem deixar de ter em vista que ela está falando sobre isso para falar sobre os moradores de rua, tá? É isso que é o principal. Com relação a essa questão de fugir ou não fugir do tema, Eduardo, essa análise, né, que é feita pelas provas, se você fugiu ou tangenciou, ela é feita basicamente ali pela aquela análise das palavras-chave. Por isso que eu bato bastante na tecla com vocês mencionarem aquelas palavras-chave do tema logo na introdução. Porque se vocês fizerem isso, pronto, vocês não fugiram do tema. É só isso, tá? É uma nota, vamos dizer assim, bem tranquila da redação, essa questão da fuga e não fuga. Mencionou ali as palavras-chave do tema, beleza, não fugiu, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos pro tema de hoje, tá? Beleza, bora lá. Vocês já estão vendo aí, né? Já abri, eu não tinha parado a apresentação. Estão vendo aí, pessoal? Tá dando pra ler tranquilo? Tá? Beleza. Bom, já falou sobre saúde, né? De forma mais ampla, vamos voltar a falar sobre saúde por mais um tempinho. No fim do ano voltaremos a falar sobre saúde. Falamos sobre a questão dos moradores de rua, hoje a gente vai ver a questão do idoso no Brasil, tá? Então, de novo, com esses questionamentos relacionados à pandemia de coronavírus, né? A figura do idoso está em debate, a valorização que a gente dá à população idosa está em debate, até porque a gente teve vários empresários, Roberto Justus, o dono da Madeiro e outros, né? Fizeram declarações polêmicas e até um pouco desumanas, né? Falando ali bem explicitamente que não tem problema porque só idoso vai morrer, né? Só a população velha vai morrer. E aí isso gerou um debate muito grande na sociedade, né? Nossa, é esse tipo de valorização que a gente dá para a pessoa idosa, falando que tudo bem a pandemia de corona, porque só eles vão morrer, né? Então essa figura do idoso volta aí a estar em debate, tá? Então vamos lá. Texto 1.
Na esteira dos países em desenvolvimento, o Brasil caminha para se tornar um país de população majoritariamente idosa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o grupo de idosos de 60 anos ou mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos já em 2030. E em 2055, a participação de idosos na população total será maior que a de crianças e jovens com até 29 anos. Tá? Então, assim, toda redação de idoso que vocês forem fazer, provavelmente vai ter esse dado, que é o dado que fala que a população mundial está envelhecendo. É basicamente isso. Né? Texto 2 é um trechinho do Estatuto do Idoso, tá? Então, bacana vocês saberem que existe um Estatuto do Idoso, é a Lei 10.741 de 2003. Vocês podem até procurar outros artigos, procurarem depois também, por exemplo, pesquisar qual o impacto que esse Estatuto do Idoso teve na sociedade brasileira, se teve impacto, se não teve, né? E assim como qualquer legislação que cai ali na redação, geralmente legislação aparece na redação do Enem, né? Qual que é a leitura que eu faço? Eu leio a legislação e aí eu tento pensar, tá, isso está sendo colocado em prática? Sim, não, por quê? Tá? Então vamos lá. Artigo 2, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Okay? Artigo 3 é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então tá vendo que quando a gente fala de direito do idoso tem muita coisa relacionada, né? E artigo 96 é um artigo de punição. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, meios de transporte, direito de contratar ou qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, a pena é reclusão de 6 meses a 1 ano no mundo. Ok? Então, são alguns trechos aí selecionados do Estatuto do Idoso. Texto 3. Pode falar, Eduardo. Ó, Eduardo, não tem nenhuma relação, tá? Para ser sincera para você. Por quê? A análise que as provas fazem, isso são todas as provas, tá? Não é nem só o Enem. Não é uma análise de repertório não é uma análise, vamos dizer assim, qualitativa. Nem é uma análise quantitativa, em alguns casos, né? Então, vamos supor, um repertório, uma redação que cita um repertório assim, um filósofo que não sai muito na mídia, vamos dizer assim, né? E uma redação que cita, então vamos um filósofo hipster, vamos dizer assim, uma redação que cita um filósofo mais diferentão, e uma redação que cita a chegada dos portugueses ao Brasil, que é um repertório, vamos dizer, um pouco mais batido, para os vestibulares, ambos são repertório, entendeu? Porque, pensa assim, você não pode qualificar conhecimento, né? Porque conhecimento é conhecimento. Então, como você vai falar que o aluno que cita o filósofo tem um conhecimento superior ao aluno que citou a chegada dos portugueses ao Brasil? Não tem como, porque ambos são conhecimento, ambos são repertório. E aí a mesma coisa entra essa questão da Constituição, tá? Repertório é conhecimento, então conta, tá? Não tem essa questão de ser
melhor ou pior. O que faz a diferença no repertório? O desenvolvimento, a explicação, que é aquilo que a gente comentou lá na primeira aula, explicar e relacionar todas as informações. É isso que faz a maior diferença, tá? Ariadne, não sei, viu, se foi tema da redação de 2012. Deixa eu ver aqui. Redação, FUVEST 2012. Vamos já pesquisar. Peraí, tô abrindo aqui. 2012. Não, 2012 foi participação política indispensável ou superada? Foi uma pergunta. Eu não lembro, viu, Ariadne? Da FUVEST eu não lembro. Pode ter caído, sim, mas eu, assim, de cabeça não consigo lembrar não, viu? Se já caiu. Beleza? Vamos continuar. Texto 3. O estigma de que o idoso perde a sua independência e de que não é mais capaz de emitir opiniões ou tomar decisões faz parte do passado, comenta a geriatra do Hospital Jaime da Fonte, Andréa Figueiredo. De acordo com o Ministério da Saúde, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 9,3 milhões de pessoas. E em 2030, o número deve superar o de crianças e adolescentes, que é o dado que estava lá no texto 1, né? Em 7 décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45,4 em 1940 para 75,4 anos em 2015. Tá? Então, esse texto 3, o ponto principal dele é esse início aqui, né? Que o estigma de que o idoso perde a sua independência é coisa do passado, né? E aí, a partir disso, pessoal, vamos fazendo aqueles questionamentos, né? Como que eu vejo isso atualmente? Sei lá, eu vejo os idosos, por exemplo, praticando esportes, tentando acesso à cultura, muitos exemplos de idosos que depois já de aposentados voltaram a estudar porque não tiveram oportunidade de estudar como crianças, né? É isso que está relacionado a essa questão do estigma do idoso, né? Perder a sua independência. E está relacionado também até com preconceito, né? Porque às vezes a gente tem esse estigma. É idoso, não consegue fazer nada sozinho, né? Ou é idoso, é incapaz, perdeu o seu valor, não tem mais nada para contribuir para a sociedade. Essa questão aqui do estigma é o mesmo que preconceito, tá bom? Se tiverem alguma dúvida aí, pode ir mandando, tá? Enquanto eu estiver falando. Heitor, pode usar sim, tá? Dependendo do que você quer provar, você pode trazer isso no desenvolvimento da redação, ou às vezes você pode até usar isso na introdução para apresentar o tema, tá? Aí depende de como você quer organizar o seu texto, mas é válido sim, ok? Texto 4. Para o presidente do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, Milton Molina, é fundamental que as cidades ofereçam infraestrutura e saúde para a população, principalmente a parcela mais idosa. No entanto, Molina lembra que os idosos estão cada vez mais ativos na sociedade e, por isso, é muito necessário que sejam observados outros aspectos de qualidade de vida, como a oferta de cultura e lazer, acesso à educação e qualificação e mercado de trabalho. Então, isso daqui tem relação até com o texto 3, né? Aqui o texto 3 traz essa questão de que esse estigma do idoso perder sua independência é coisa do passado, e aqui a gente tem essa ideia de que você valorizar a população idosa é muito além que infraestrutura e saúde. É acesso à educação, qualificação, cultura, lazer, esporte, né? Tudo isso está relacionado. A sociedade nunca prestou muita atenção à população com mais de 60 anos, porque se tratava de uma minoria. A boa notícia é que isso está mudando. Até 2030 teremos mais idosos no Brasil do que crianças. Aos poucos, eles vão ganhando voz. Devemos buscar conhecer mais sobre esse novo cenário demográfico, seus desafios e oportunidades de realizar novos desenvolvimentos urbanos mais inclusivos, porque uma cidade preparada para os idosos é uma cidade mais preparada para qualquer idade. Gosto bastante dessa fala do Henrique Noia, porque é basicamente isso, né pessoal?
Às vezes a gente percebe que as cidades não estão preparadas, pensando em infraestrutura, pensando, por exemplo, em transporte público, né, para receber essa população idosa. Só que ali ele deixa bem claro, uma sociedade preparada, uma cidade, né, tem uma infraestrutura para a população idosa, ela tem uma infraestrutura para qualquer pessoa, né? E além disso, se a gente pensar que a população está envelhecendo, isso é um fato, a infraestrutura dessas cidades vão ter que, obrigatoriamente, em algum momento, se adaptar a esse cenário. Né? Não vai ter como fugir disso. Em algum momento, essa mudança vai ter que acontecer. E, por fim, texto 5, publicado no Jornal da USP, o ageísmo é um termo bacana, viu, para usar na redação. O ageísmo foi um termo criado em 69 por Robert Butler, gerontologista norte-americano. O termo foi cunhado com base em denominações já existentes como racism e sexism. E aí surgiu o não sei se falar ageísmo ou ageísmo em inglês. E de acordo com Egídio Dória, médico nefrologista do Hospital da USP, seria o ato de você criar estereótipos geralmente negativos ou discriminar pessoas ou um grupo de pessoas baseados na sua idade. Então é um preconceito por idade, né, o ageísmo. O médico relembrou que as descrições negativas do envelhecimento datam de muito antes. A primeira descrição que nós temos do envelhecimento data de 2500 a.C., quando o poeta egípcio definiu o envelhecimento como algo penoso. Então, está vendo que esse caráter negativo ao envelhecimento não é de agora. 2500 a.C. já tinha essa conotação para alguns, né? A professora Marília Luvison, médica sanitarista da faculdade da USP, ressaltou que esse preconceito não vem apenas dos mais jovens, que muitas vezes aparece nos mais velhos também. Às vezes, as próprias pessoas que envelhecem têm um certo preconceito de que não são velhos. A gente quer viver para sempre sem ficar velho, disse. Ao invés da negação da passagem do tempo, Marília acredita que temos que pensar como envelhecer bem, e não como não envelhecer. Essa é a opinião dela. A importância de se ter um planejamento para a velhice focado na prevenção de doenças e não apenas no tratamento. Quando a gente fala de saúde, vários de vocês, inclusive, trouxeram isso naquele tema 1 sobre saúde, sobre a importância de um planejamento de saúde não ser focado só no tratamento, né, mas também na prevenção. Isso também é válido para a população idosa. A partir do momento que você faz uma promoção de hábitos saudáveis de vida, você faz uma prevenção efetiva de doenças, não fica somente focado na questão do tratamento, você vai ter uma probabilidade maior de envelhecer de uma forma saudável, afirmou. Sara, eu não sei te falar, na verdade, qual que ganha nesse caso, viu? Eu sei que um deles, com certeza, é a questão da melhoria de vida, porque acho que o texto que menciona isso, o texto 3, ele fala sobre essa questão, ó. Em 7 décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45,4 em 1940 para 75,4 em 2015. Esse é um dado até de 2015. Pode ser que atualmente esse número seja até maior. Então tem relação com esse aspecto, sim. Agora eu não sei, na verdade, te falar o impacto da taxa de natalidade. Aí precisaria dar uma pesquisadinha, tá? Ô Laura, pode usar sim, tá? O que acontece? Vamos supor que essa redação fosse a redação oficial do Enem, certo? Aí você poderia utilizar, mas você teria que trazer um outro repertório fora a coletânea, tá? É obrigatório que exista, pode usar o repertório da coletânea, mas que exista outro repertório que não esteja mencionado na coletânea, tá? Acho que é isso mesmo, nada a acrescentar, deu para entender? Então pode usar na sua redação, mas tenta procurar alguns outros repertórios também, dar uma pesquisada, tá? E agora, hein, Salete? Eu não sei te falar, viu, se as duas coisas têm relação.
Ah, assim, muita coisa dá para relacionar, né? Só tem que ficar uma explicação crível, vamos dizer assim. Eu não sei se, psicologicamente falando, essa crise de meia-idade surja do ageísmo. Aí talvez precisava fazer uma pesquisa ali para a gente ver se cientificamente falando tem relação. Acho que seria o melhor, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, Isabel. Já já você fala. Deixa eu só ver se alguém tem mais alguma dúvida de redação, tá bom? Peraí que a gente eu já abro. Com relação à redação, pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo? Então é isso. Depois que eu acabar aqui, eu vou postar lá, tá? O tema de redação, mesma coisa da semana passada. Posto também aquele arquivo, depois leiam com mais calma. E aqueles que me perguntaram lá podem pegar a redação então até amanhã, que eu vou corrigir no fim de semana, tá bom? Quem quiser ficar por aí, eu vou responder a dúvida da Isabela, ok? Quem quiser sair, tá liberado. Um beijo, boa semana. Pode falar, Isa. A gradação. Peraí, Isa, deixa eu pegar o material aqui então. Teve alguma dúvida assim específica, Isa? O que você não entendeu exatamente da gradação? Tá, peraí. Ó, a gradação é uma ordem, certo? É uma sequência ou uma ordem de palavras. O que faz com que ela seja uma gradação? Ela tem uma gradação de intensidade, certo? É quando eu tenho uma ordem de palavras que se relacionam com o mesmo assunto, tudo bem? E aí eu vou ter um certo nível, gradação do nível de intensidade. Ou essa intensidade vai aumentar, que é o que a gente chama de gradação crescente, também chamado de clímax. É o mesmo nome para. Esses dois nomes valem para a mesma coisa, tá, Isa? Gradação crescente, clímax, mesma coisa. Ou esse nível de intensidade pode diminuir, que é o que a gente chama de gradação decrescente ou anticlímax, tá? Por exemplo, se a gente pega esse primeiro exemplo aqui, ó, tudo na casa era cinza, nebuloso, assustador. Esses três adjetivos estão falando do mesmo objeto, casa. Eu percebo que há uma elevação no nível de intensidade, porque vai de cinza para assustador, esse nível fica mais intenso. E como o nível sobe, o nível de intensidade sobe, é uma gradação crescente, também chamada de clímax. Ok? Isso, exatamente. Naquele exercício lá, vou pegar ele aqui, peraí. Esse daqui, né? Nesse exercício, a letra E não tem gradação porque não tem nível de intensidade que sobe ou desce. Ó, João pegou um livro, viu um disco e saiu. Tá vendo que não tem gradação do nível de intensidade? Não tem essa relação, até porque esses três momentos aqui, o momento do João pegar um livro, ouvir um disco e sair, não tem relação, né? É diferente, por exemplo, da letra B, ó. O avião decolou, ganhou altura e caiu. Aqui a gente tem uma gradação, o nível de intensidade das ações aqui vai subindo, tá? Beleza?
A decrescente, ao invés do nível de intensidade subir, ele desce. É, por exemplo, aqui na B, ó, na C. O balão inflou, começou a subir, mas apagou. Então a intensidade da ação acaba descendo. É o exemplo ali também do... Vou voltar aqui. Essa daqui da Rita Baiana, ó. Rita Baiana requebrava sincopada, sensual, vibrante. Requebrar sincopada é mais intenso que sensual, é mais intenso que vibrante. Então o nível de intensidade vai diminuindo. Essa que é a decrescente. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal, que ficou aí? Posso? Esse daqui das flores, apóstrofe é sempre quando você... é com quem você está falando, tá? E esse quem pode ser tanto pessoas, né, ou santidades aqui, que é o caso da Santa Virgem Maria, como pode ser coisas também, tá? Então, nessa frase aqui, como o Eurídico está falando com a flor, é o que a gente chama de apóstrofe. Estar falando com algo, pode ser tanto pessoa quanto coisas. Não, pode ser pessoas, coisas e animais, tá? Só você está falando com algo. Mais alguma coisa, pessoal? Fechou, então? Um beijo. Boa semana para vocês. Boa aula. Boas aulas, né? Bons estudos. Até mais.